Bom, finalizando essa sexta aula, né, de gênese e estabilidade dos minerais, vamos continuar aqui. Se não assistiu, né, as duas primeiras partes, por favor, assista. Um outro tipo de processo de geração de mineral, né, é a partir de cristalização, a partir de soluções aquosas, tá? Aqui é diferente da cristalização a partir de um magma, porque o magma ele é uma rocha fundida, né? Enquanto que soluções aquosas podem ser de diversas fontes, diversos processos diferentes, e aí tem alguns aqui, né? Por exemplo, pode ser soluções aquosas a partir de diagênese, a partir de precipitação, né, de carbonatos, de água marinha, processos evaporíticos, onde a gente tem evaporação total da água, ou processos relacionados a sistemas hidrotermais, né? A gente tem uma água quente que percola a rocha, né? Também processos que são muito variados, né? Bom, o importante aqui é que a gente tem uma solução aquosa, supersaturada, onde a gente tem íons dissolvidos, né? E esses íons eles vão ser concentrados, eles vão atingir seu ponto de saturação, né? E a precipitação desses minerais, tá? E esses íons eles podem ser formados a partir da evaporação da água ou a partir de mudanças, né? Principalmente a diminuição de condições de pressão e temperatura, e aí esses íons vão deixar de ser solúveis, né? E vão precipitar, tá? Bom, o primeiro processo aqui, o mais importante, né, é o processo diagenético, que é o processo de geração de rocha sedimentar, né, onde a gente tem um sedimento, e aí esse sedimento vai passar a ser consolidado a partir de processos de diagênese, tá? Então, a gente tem partículas aqui, clastos, né, de sedimentos, então, por exemplo, grãos de areia, e esses grãos de areia vão passar, através de seus poros, né, vai percolar uma água, e essa água vai precipitar alguns minerais, podem precipitar alguns óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfatos, tá? E aí vai depender do tipo de água, né, que vai percolar, do tipo de sistema, né, em que essa rocha vai ser formada. Mas o importante é que a gente vai ter a formação do que a gente chama de cimento, né, que é um mineral diagenético que vai juntar, que vai consolidar esse sedimento até então inconsolidado. Tá? Aqui, por definição, né, a diagênese são processos físicos, bioquímicos e químicos atuantes sobre os sedimentos, né, após a sua deposição, que vai promover a litificação, a geração, né, de rocha, transformação de sedimento em rocha desse material, tá? E até um ponto em que a gente chega no metamorfismo, né? Lembra que se a gente for aumentando essas condições de pressão e temperatura, a gente vai atingir as condições de metamorfismo e aí a gente entra num outro campo, tá? Então, esse tipo vai gerar rochas sedimentares clássicas, né? Então, arenitos, pelitos, etc. Um outro tipo bastante importante de formação de minerais, né, é a partir de precipitação de carbonatos, e aqui em água, principalmente água marinha, né? Então, as águas do oceano, elas possuem cálcio dissolvido, né, íons de cálcio dissolvido na sua água, e quando a gente tem águas mornas em regiões tropicais, esse carbonato, esse cálcio, né, ele pode precipitar, juntando com o carbono disponível na água, né, o íon carbonato que está dissolvido na água, ele pode juntar, formar a calcita, que é o carbonato de cálcio, que vai liberar CO2 e água, e formar esses grandes bancos, né, que a gente chama de plataformas carbonáticas. São plataformas de deposição de carbonato, de calcita, principalmente, tá? E é intimamente associado à atividade biológica, tá? A atividade biológica, ela atua de duas maneiras. Ou ela vai secretar propriamente esse carbonato, por exemplo, conchas de molúsculos, né? Então, o animal ele vai secretar o carbonato de cálcio, e esse carbonato de cálcio depois vai
formando a deposição, ele vai gerar uma rocha sedimentar, né? Ou o animal, né, ou o micro-organismo, né, a gente tem principalmente isso ocorrendo em esteiras microbianas, a atividade, a fotossíntese, né, que esses organismos vão fazer ali, eles vão induzir a precipitação de carbonato através de mudanças de pH, mudanças de disponibilidade de oxigênio. Isso vai mudar o equilíbrio e vai induzir a precipitação de carbonato, né? E aí também a gente pode ter plataformas que estão formadas a partir disso, né? E esses dois métodos, eles podem coexistirem, tá? E a gente tem uma precipitação puramente química também, que pode ocorrer sem a presença de atividade biológica, tá? Por exemplo, na formação de cavernas, quando a gente tem aqui cavernas, a gente tem a dissolução, né, a formação das cavidades, e depois a percolação de, de, de água com carbonato e cálcio dissolvido, né? E aí, por exemplo, nesse gotejamento, isso vai ocorrer também um processo químico aqui, né? Uma mudança de estabilidade, e vai precipitar o carbonato, e aí, gota a gota, a gente forma essas estruturas belíssimas, né? Chamadas espeleotemas, as estalactites, estalagmites, que ocorrem nas cavernas. Um outro processo importante são os depósitos evaporíticos, onde a gente tem uma grande volume de água qualquer, né? Que vai ficar represado ali, e eu tenho a contínua adição de mais água, com mais íon, mais água e mais íon chegando, né? Ou eu represo uma parte do oceano, que eu já tenho, né? Do mar, que eu já tenho uma grande quantidade de íon dissolvido, ou lagos interiores, como, por exemplo, no alto dos Andes, ou em regiões áridas, né? A gente tem água chegando, mas essa água evapora, e com o tempo ela vai acumulando íons também, né? E a gente tem mais ou menos uma sequência também de formação desses minerais. Então, a calcita vai formar quando 50% do volume de água marinha for evaporado. Depois a gente vem a gipsita, um sulfato de cálcio, e a anidrita, né, a gipsita hidratada, a anidrita e a anidra, cerca de 20% do volume original de água. Depois a gente tem a alita, com 10%, e aí um volume mais finalzinho de água, né, a gente tem alguns minerais mais raros, como carnalita, né, que são formados nesses ambientes que a gente chama de evaporíticos, né, nesses lagos secos. Então, a gente pode ter desde regiões de mares fechados, como o Mar Morto, ou Salar de Uyuni, na Bolívia, né? Onde a gente tem a chegada de água carregando íons, e esse lago ele fica preso aqui, e ele só vai acumulando, acumulando, e à medida que a água vai evaporando, né, que são regiões áridas, a água vai evaporando e vai concentrando, vai acumulando esse sal, né, e a gente forma esses grandes depósitos evaporíticos. Tá? Aqui, né, já ouviram com certeza falar desses depósitos, né, o chamado pré-sal. Eu esqueci de colocar aqui uma figura, né, mas o pré-sal, ele se formou, né, no momento em que os continentes estavam se separando, né, o continente sul-americano, a placa sul-americana da placa africana estava se separando, então a gente formou um grande rift, um grande mar comprido, no estilo Mar Morto, no estilo, desculpa, Mar Vermelho, com aquela água do mar, mas em algum momento essa conexão com o oceano foi fechada de novo, e aí a gente ficou um grande mar comprido, represado. Então, teve primeiro a grande deposição de sedimentos com muita matéria orgânica, né, que vai ser a rocha geradora do sal, do petróleo, né? Depois, essa água foi toda evaporada e a gente formou uma grande camada de sal, e depois continuou abrindo e depositou outros sedimentos por cima, né? Então, o petróleo, né, na costa brasileira é chamada de pré-sal, porque ela está abaixo de uma camada de sal, uma camada muito grande, muito espessa de sal, formada durante a abertura do Oceano Atlântico. Então, só para a gente vocês saberem, né, que podem ser depósitos bastante importantes.
Alguns minerais evaporíticos, né? Anhidrita, gipsita, carnalita, é, são alguns minerais importantes, minerais que ocorrem tipicamente em ambientes evaporíticos. Um outro sistema importante formado a partir de soluções aquosas são os chamados sistemas hidrotermais. Eles diferem um pouco, né, dos anteriores porque eles não ocorrem na superfície, mas eles ocorrem em subsuperfície, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a intrusão, a colocação de um magma que chega até próximo à superfície, tanto a água que é liberada do processo de resfriamento desse magma, quanto a água conata, ou seja, uma água de superfície, né? Água de aquíferos, de chuva, etc., elas podem infiltrar através de fraturas ou de porosidades da rocha, entrar em contato com esse outro fluido e essa temperatura, né, ser aquecido, e aí a gente gera um sistema hidrotermal, um sistema com água quente, né? E esse sistema, ele tem uma grande capacidade de mobilizar íons, alguns tipos específicos de íons, né? E eles podem formar depósitos importantes, tá? Eles são grandes processos concentradores de elementos químicos. E aí a gente tem diversos tipos de sistema hidrotermais. A gente tem o que a gente chama de etapa pegmatítica, que quando a gente cristaliza o magma, aquele finalzinho de cristalização, ele concentra uma grande quantidade de água, né, que não foi usada, dos minerais, e essa água ela é carregada o que a gente chama de elementos incompatíveis, ou seja, elementos que não entraram na estrutura cristalina de outros minerais, né? São elementos que foram incompatíveis com os minerais formados até então, né? Eles vão sobrando, vão se concentrando no fim, e eles ficam dissolvidos nessa água, né? E como é uma água que contém flúor, cloro, às vezes enxofre, né? É uma água bastante ácida também. E essa água ela vai percolar e ela vai eventualmente concentrar em algum lugar, né? E facilitar enormemente a geração de alguns minerais, né? Alguns minerais contendo, por exemplo, boro, lítio, berílio, estanho, elementos terras raras, tá? São elementos que se concentram nesse tipo de ambiente, tá? E aqui, por exemplo, né, uma coisa muito característica de tapas pegmatitas são cristais com crescimento gigante, né? Aqui, um cristal, isso aqui é um cristal de espodumênio, né, um tipo de piroxênio de lítio. Outro ambiente importante são os veios hidrotermais em ambientes hidrotermalizados, que a gente chama, né? E a depender do sistema que a gente está, do ambiente que a gente está, de rochas, né, ricas em elementos que a gente chama aqui já de elementos compatíveis, né? São rochas onde a gente teve uma origem máfica, ultramáfica, coisas mais antigas, né? Esses fluidos eles podem percolar e mobilizar alguns elementos como ouro, prata, zinco, cobre, tungstênio, chumbo, molibdênio, né? E vão gerar o que a gente chama de veios hidrotermais, né? Que são veios que tipicamente concentram elementos metais preciosos como prata, ouro e cobre. Então, veios de ouro, né, como a gente tem aqui na região do quadrilátero, por exemplo, eles foram gerados através de sistemas hidrotermais, né, que percolaram rochas já existentes, carregaram, né, lixiviaram esses elementos importantes dessas rochas e concentraram em um outro ambiente, né, formando esses veios hidrotermais. Um outro tipo importante são o que a gente chama de amígdalas, né, geodos, que são formados em cavidades de rochas vulcânicas. Então, a gente tem uma rocha vulcânica, quando o magma está em subsuperfície, ele tem gases dissolvidos, quando ele chega na superfície, eu diminuo a pressão, esse gás ele é exsolvido, e aí, como o magma, né, é muito viscoso, esse gás dissolvido ele vai ficar preservado na forma de bolhas, né, no magma. Essas bolhas são cavidades que posteriormente podem ser preenchidas no ambiente hidrotermal, né, por água, que é o buraco, tá, a cavidade, e a amígdala, que é ela preenchida, né? E aí a gente tem preenchimento por alguns minerais, como calcitas, eólitas, clorita, prehnita,
E quartos, principalmente, né, na formação, por exemplo, de geodos, né, que os geodos eles são formados por esse tipo de sistema também. E aqui, por último, né, para a gente citar, são os ambientes de geysers e fumarolas, né? Então, ambientes vulcânicos também, quando aquela expressão hidrotermal ela chega à superfície, a gente pode ter a formação desses sistemas geysers aqui, né? A gente pode ter, inclusive, a precipitação de minerais diretamente através do vapor, né? Quando a gente tem o vapor, ele joga. E eu tenho a formação de alguns minerais também importantes, né? Principalmente enxofre, minerais associados ao enxofre. Só um detalhe, né? Imagina o cheiro desse lugar. Tá aqui um outro tipo de ambiente, né? De processo que gera mineral, é o processo de alteração por intemperismo químico, tá? Então, qualquer tipo de rocha, né? Que a gente viu até então, rochas tanto somente ígneas, metamórficas e muitos tipos de rochas sedimentares são formados em condições de pressão e temperatura mais altas, né? E quando eles chegam à superfície, esses minerais não estão no seu ambiente de equilíbrio, né? Então, eles vão ser, vão sofrer vamos dizer, um certo tipo de recristalização, como se fosse, né? Mas uma pressão, condições de pressão, temperatura superficiais, né? Mas não só, também a gente tem a grande quantidade da ação, a ação importante de oxigênio, né? Então, a superfície é um ambiente muito oxidante, né? A gente tem oxigênio livre disponível e muita água, né? Então, o oxigênio e a água, elas vão atuar também de maneira muito importante na alteração desses minerais, tá? Além da água também, o pH pode mudar, né? Além do oxigênio, né? O pH também pode mudar. Então, esses minerais eles vão sofrer reações, né? Para ficar mais estável. Então, a gente tem aqui uma rocha, por exemplo, né? Um granada xisto, uma rocha fresca, bonitinha, né? E elas vão sofrer alteração, vai formar esse que a gente chama aqui de barranco, né? Então, esses barrancos de terra, essas coisas, geralmente eles são produtos de alteração de rocha, né? Se vocês observarem alguns cortes, principalmente de estradas rurais, né, de estradas de terra, esses cortes novos que às vezes fazem para limpar a estrada, né, vocês vão observar algumas estruturas de rocha ainda preservadas, né? Alguns veios, alguns acamamentos, alguns lugares que você ainda consegue reconhecer que tinha uma rocha ali, mas eles foram completamente alteradas. E uma coisa muito comum desses ambientes são a geração que a gente chama de matacão, né? Que são essas grandes rochas arredondadas, né? Em inglês o nome é boulder. Vocês já devem ter visto por aí também, né? A geração dessas grandes rochas arredondadas, esses matacões, né? E essas rochas são naturais, essa forma dela é natural. Porque um processo de alteração, né, a água vai percolar por fraturas existentes e por conta da área de reação, né? Quando a gente tem quinas e bordas, a área de alteração, de contato para a reação vai ser maior, né? Então, vai tender a arredondar. E se a gente pegar, e quanto mais fragmentado, quanto menor, né, os fragmentos de alteração que vão sendo formados, mais rápido a alteração vai atuando, porque você vai aumentando, né, a razão de volume por área vai aumentando, né? Então, se eu tenho aqui um bloco de 1 metro cúbico de rocha, a gente tem 1 metro cúbico e 6 metros quadrados de área. Se eu divido, né, essas faces em metades, eu vou continuar tendo 1 metro cúbico de rocha, mas eu vou dobrar a minha área, né? Então, a minha área de alteração vai aumentar e aí assim se vai entrando num processo cíclico, né, de sempre aumentando as áreas, aumentando a superfície de reação. É importante, né, que falar que essas alterações, essa alteração intempérica, ela é favorecida
por regiões de temperatura mais alta e disponibilidade de água mais alta, né? Então, regiões tropicais, onde a gente tem temperaturas e muita chuva, né? A gente tem camadas de solo muito espessas, tá? Então, a gente tem camadas de solo muito espessas, a alteração da rocha é grande, né? A água penetra mais profundamente, né? E uma temperatura maior. Então, isso leva muitas coisas para alterar as rochas. E regiões mais temperadas e frias, e áridas, principalmente, né? A alteração dessas rochas é dificultada. Então, a camada de solo é mais fina, tá? E aí a gente tem um perfil de alteração também, né? À medida que essa rocha vai se formando, né? Processos... deixa eu só ver uma coisa. Isso. Né? A gente tem um perfil que vai mudando, né? Então, quanto mais próximo da superfície, mais oxidante, mais hidratadas são as coisas, né? Então, a gente tem os minerais típicos que são formados ali, né? Então, a gente tem, de certo modo, uma sequência de alteração dos minerais também, né? E onde os minerais são mais estáveis ou menos estáveis superfícies, tá? Então, a gente tem uma série de minerais que são solúveis em água. Então, obviamente, eles vão sofrer uma alteração muito rápida, né? Então, halita, egipsita são minerais solúveis, né? Halita é a cloreto de sódio. Calcita e dolomita são enormemente facilitadas pela a dissolução, pela acidez, né? Então, um pouquinho de ácido orgânico, né? Ácido de carbono, por exemplo, ácido carbônico que a gente tem no solo já é suficiente para alterar e dissolver essas rochas. E aí a gente tem meio que uma sequência que é um pouco oposta da série de Bowen, né? Então, olivina, piroxênio, ofibólio, são minerais que se alteram muito facilmente, tá? Em condições de superfície. Então, é difícil, às vezes, você achar uma rocha fresca com esses minerais, tá? A não ser que sejam rochas muito novas, né? Que aí a gente ainda não teve tempo suficiente para alterar, como, por exemplo, no Havaí, né? Ou ilhas vulcânicas, que são ilhas formadas por olivina, plagioclásio, piroxênio, né? Onde a gente tem praias formadas, já viram aquelas praias verdes, né? De ilhas vulcânicas, são praias formadas por olivina, que são minerais que se alteram muito facilmente, mas são rochas muito novas ali, né? Até minerais que são estáveis, completamente estáveis em condições atmosféricas. O quartzo é um mineral, é uma exceção desses minerais, né? O quartzo ele pode ser formado em altas pressões de temperatura, mas é um mineral que é estável, um mineral que resiste à alteração, ele não se altera, principalmente quimicamente, né? Porque ele é óxido de silício puro, né? Por isso que a gente tem grande parte das areias, né? São areias de quartzo, né? Porque uma rocha, por exemplo, um granito, né? Que é formado por quartzo, feldspato e mica, a mica vai alterar, o feldspato vai alterar e o quartzo não, né? Então, com a erosão e o transporte, né? Esse quartzo vai se acumular nas praias. Então, por isso que grande parte das praias e areias de rios, né? São formadas por quartzo. Argilo mineral são minerais que são produtos, né, dessa alteração de feldspato e mica, e óxidos de alumínio e ferro, né, que ocorrem, óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, que são minerais estáveis também, né? Então, um processo importante do intemperismo é a lixiviação. A gente tem minerais, lixiviação, por um lado, né, e oxidação e hidratação também, né, são reações químicas importantes. Então, se a gente tem feldspato, por exemplo, a água um pouco acidificada, né, com o ácido carbônico que tem no solo e carbono da atmosfera, né, vai acidificar um pouquinho, vai lixiviar alguns íons importantes aqui do feldspato, íons móveis como o potássio, sódio, cálcio, né, vão ser lixiviados, enquanto que o alumínio e o silício vão permanecer. Então, o alumínio e o silício vão formar argilominerais que vão permanecer no local, tá? Enquanto que os íons móveis, como o cálcio, potássio e sódio, eles vão ser lixiviados, vão ser carregados pela água, né? E vão encontrar o destino aí, ou em algum lago isolado, né? O mar interno ou o oceano, principalmente, tá? Enquanto que minerais ferro-magnesianos, né? Que possuem ferro 2 na sua estrutura, né? Importante,
o contato com o oxigênio da superfície vai oxidar esse ferro 2, né? Então, isso vai fazer com que o mineral se desagregue, o mineral se, né, altere, né? Por conta da mudança do ferro 2 para ferro 3, né? O ferro 2 e o ferro 3, eles têm tamanhos diferentes, têm, enfim, valências, um monte de coisas diferentes, então vou destruir a estrutura do mineral. E esse ferro, né, ele vai permanecer na forma de dióxido, né? O principal óxido de ferro é a hematita, né? Que é um óxido de ferro 3, que vai permanecer no solo, enquanto que o silício pode formar algum outro argilo mineral ou alguma outra coisa, né? A gente vai formar um óxido rico, um solo, né? Rico, por exemplo, em argilo mineral e óxidos, hidróxidos de ferro e alumínio. Então, aqui um exemplo, né? A gente tem aquele ortoclásio com uma geminação simples, né? Aqui, certo? Mas ele foi completamente alterado, completamente substituído por argila mineral, uma argila mineral chamada caulinita. Então, se a gente olha aqui no microscópio eletrônico, a gente vai ver essas sanfoninhas aqui, né? Que são pequenas plaquinhas de argila mineral, né? A argila mineral tem esse nome, né? Essa classe mineral tem esse nome porque são minerais que tipicamente ocorrem na fração argila, né? A argila é uma fração muito pequena de tamanho de cristal. E aqui um tipo mais raro, né? Mais específico de geração de mineral, mas que ocorre também, né? O impacto dos meteoritos, impactos de meteorito, né? Então, se a gente pega aqui as raízes mais profundas de montanhas, né, onde a gente tem a maior pressão, a gente chama num grau metamórfico, né, que a gente chama de eclogito, uma face metamórfica chamada eclogito, né, que atingem essas condições de pressão e temperatura aqui, cerca de 800, 900 graus, e 1, 2, 3, 4 gigapascal de pressão, né? Se a gente pega um impacto meteorito, a gente pode passar de 3.000 graus e 100 gigapascal de pressão, né? Então, isso assim, são condições absurdamente altas, né? Tanto que o impacto meteorítico, ele pode vaporizar, ele pode ionizar instantaneamente a rocha, né? Então, se eu tenho uma rocha ali, ela é ionizada, ela evapora, né? E aí a gente tem a formação de alguns minerais específicos também, como a chiviquinita, né? Que registram esses impactos, né? Então, a gente sabe de impactos meteoríticos através da formação de minerais muito, muito, muito específicos. Chiviquinita não, gente, desculpa, é stishovita. Através da geração de minerais muito específicos, minerais de altíssima pressão. Bom, então é isso, essa aula de genes de minerais. Novamente, né, a recomendação, estudem um livro, né, qualquer livro de mineralogia básica, vocês vão ter ali um capítulo, pelo menos, de gênese, né, de processos de formação de mineral. Bem, então, até a próxima. Isso aí.